extraordinários, life-changing, inspiradores, Na máscara é necessário umas 12 exatas, 2 a dia desses saquinhos. O líder tende a ser, tanto pessoas que arrasta seguidores para com ele. É importante estar contemplar que, para além da oportunidade que a pessoa pode ter, é importante haver a determinação da pessoa alcançar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Bastidor CEO, o programa que foi desenvolvido para ajudar as empresas a saírem do caos. É uma honra receber a todos os empresários, todos os executivos neste programa dos Bastidores CEO, onde vamos receber o Salim Abdul, o PCA da Intelec. Obviamente vai partilhar várias experiências conosco. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao programa Bastidores CEO, programa desenvolvido pela High Mastery Academy. High Mastery Academy é uma empresa de consultoria e treinamento empresarial que vem realizando trabalhos incríveis ao nível nacional e internacional em Angola, África do Sul e em Moçambique, tendo desenvolvido vários eventos corporativos como a High Mastery Experience, Maestria Empresarial, entre vários outros. É uma honra hoje recebermos o Salim Abdul, que é uma figura incontornável no setor privado, em Moçambique e não só em Moçambique. Salim Abdul é um empresário moçambicano de renome, conta com mais de 30 anos de experiência empresarial, atuando em diversos setores, como energia, publicidade, turismo, finanças, recursos minerais, telecomunicações, imobiliário e recursos humanos. É uma figura incontornável que tem a nossa admiração como jovens empreendedores, jovens empresários. Atualmente, o Salim Abdul é o PCA da Intelec Holdings, é também presidente da Confederação Empresarial da CPLP, foi o PCA da Vodacom nos anos 2009 a 2011, 2013 a 2015, 2017 a 2020. Foi também o ex-presidente do Conselho Diretivo da CTA em 2005 2008 e entre 2008 a 2011. Abdul, seja bem-vindo aos Bastidores CEO, onde o Salim vai partilhar a sua experiência empresarial com todos os executivos, todos os empresários que estão aqui, jovens que aspiram também a engrenar no mundo empresarial. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Como estão? É uma honra receber Salim Abdul neste programa. Obviamente, nós esperamos ter a mentoria para tirar as empresas do caos. Aqui temos empresários de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal e não só. E, obviamente, nós partilhamos algumas questões com Salim Abdul, mas nós vamos fugir um pouco. Antes de nós entrarmos nas questões que partilhamos, vamos olhar naquela que é a história do Salim Abdul, porque Salim Abdul, eu temos aqui o livro A Visão,
A Vida e Visão Empresarial de Salim Abdul, e que conta uma história muito rica para quem não conhece Salim Abdul, de onde vem Salim Abdul. E aos 6 anos saiu, viveu com os tios para o ensino primário, fez o ensino primário. Aos 17 anos já trabalhava no bar, teve boleia a bordo do avião, chegou à cidade de Maputo, voltou à Beira, assumiu a liderança da Illuminati. Gostaríamos de entender, antes de nós avançarmos nesse programa, de onde que vem Salim Abdul? Boa tarde, mais uma vez, obrigado por esta conversa informal. Vou tentar ser o mais informal possível, porque é assim que se comunica, é assim que nos entendemos, e eu também aproveito na interação continuar sempre a aprender. A aprendizagem é infinita, estamos todos os dias a aprender, principalmente quando erramos e tentamos fazer o correto, é quando fica-nos aqui aquela imagem de tentar não errar de novo. A melhor professor às vezes é o erro, porque aí aprendemos com a experiência própria. Bom, Salim Abdullah, como bem fez a introdução, é um cidadão moçambicano que nasceu na província da Zambésia, na cidade de Climane. É o que posso dizer. Portanto, a minha família é uma família de 8 irmãos, 5 rapazes, 3 meninas, que estão espalhados agora pelo mundo fora, mas agora a parte continua aqui em Moçambique, e temos ainda os irmãos, aqueles a que eu chamo o Imbondeiro, que está na cidade de Climane a manter a tradição familiar, onde estão também sepultados o meu pai e minha mãe, nesta cidade querida, a cidade de Climane. Obrigado. Eu vou confessar que eu leio 2 vezes o seu livro por ano, desde 2018, que eu tive a honra de ter acesso à vida e visão empresarial de Salim Abdul, ter contribuído muito na minha carreira como empreendedor. E numa parte, o Salim Abdul cita que teve um convite para voltar à Beira, para assumir a Illuminati, e uma empresa que estava mergulhada na dívida. Estava mergulhada na dívida, com dívida com os colaboradores e muito mais. E voltou com aquela ousadia, assumiu a empresa, fez as negociações, fez o primeiro turnaround da empresa. Hoje, os empreendedores têm acesso a muita informação de gestão, mas o excesso desses dados hoje cria alguma dificuldade na tomada de decisão. Qual seria a base, olhando na experiência que o Salim tem, qual seria a base de tomada de decisão para o empreendedor? Bom, reporta muitos anos atrás, quando me fala da Illuminante, devo recordar que a Illuminante foi uma empresa e que quando eu estive na Beira a estudar, tinha apenas 16 ou 17 anos, fiz trabalhos em part-time nesta empresa, que era uma empresa de engenharia eletrotécnica e venda de materiais elétricos para a construção civil e industrial de média e alta tensão. Depois do decorrer de toda a história da minha vida em termos de estudo, cá vim parar a Maputo para continuar os estudos, com todas as vicissitudes que mencionou, numa boleia de Anta Nova e por aí fora. Bom, eis que, surpreendentemente, ainda com pouco mais, não com 18 anos, cá estava a estudar e recebi uma chamada da Beira, onde uma antiga colega me informou de que a empresa tinha sido abandonada pelos proprietários, que foram para a Europa, e obviamente naquele tempo as empresas eram intervencionadas quando abandonadas depois de 90 dias. E pronto, eu questionei porque é que ela me estava a ligar, porque eu simplesmente fui um mero trabalhador, colaborador durante o período, e ela me informou que eles deixaram a empresa, ninguém tinha condições, e o Estado tinha notificado a empresa que, havendo algum interessado, trabalhador ou procurador, que tinha um período de 30 dias para
para manifestar o interesse. E ela disse que ela, que era a senhora diretora de contabilidade e mais os outros que lá estavam, ninguém estava interessado, mas que sabiam que eu ainda estava vinculado, não tinha me desvinculado da empresa, embora estivesse lá em part-time, estaria interessado. Bom, são aquelas coisas que devo dizer que só se faz quando é jovem. E obviamente aquela aventura que eu tive na juventude, desmedida, não foi nada planeada, fez com que eu me transformasse no empresário que sou hoje, penso eu. Foi aquela minha grande oportunidade que eu abracei e não larguei. Bom, o que eu devo dizer é que a Iluminante para mim foi uma entrada para o mundo empresarial, porque não era este o meu plano de vida, não era este o meu sonho na altura. Eu fazia tudo para sobreviver, mas era um grande esportista. Eu queria jogar basquete, queria digamos, ser um jogador de basquete da NBA, mas pronto, a sorte que eu tive, aliás, a sorte do azar, não cresci em altura. Não. Mas voltando à questão da Iluminante, o meu requerimento que foi feito na altura para o Estado foi, sim, adquirir, assumir o ativo e o passivo desta empresa portanto, assumir todos os trabalhadores da empresa por um valor que, se me recordo bem, eram 400 mil meticais ou 400 meticais, que na altura, quando tinham muitos zeros, não devia ser muito mais do que $100. Bom, era o que eu tinha das minhas poupanças, de tudo aquilo que eu fazia, dos meus trabalhos durante o período que fazia, ia acumulando algum e continuava a trabalhar. Bom, foi assim, fui à beira, dei a entrada do requerimento, falei com os meus colegas, trabalhadores, mas não tinha esperança, voltei para o meu puto. Bom, passando algumas semanas, um mês e pouco, a senhora que me tinha ligado, liga-me e diz: olha, está aqui o despacho da Direção Provincial do Comércio e Indústria, que concordou com a sua proposta, agora tem que vir aqui fazer a escritura e tomar conta da empresa. Bom, ali é que eu caí na real e foi, digamos, o momento que eu nunca me vou esquecer, que comecei a pensar, de facto, onde me tinha metido. Porque eu até aí não tinha compartilhado com ninguém, nem com amigos, nem com familiares, fiz aquilo empiricamente e a partir dali comecei a comentar com os amigos e familiares que tinha feito este passo e que havia a resposta ao que eu devia fazer. Bom, obviamente que os amigos e familiares pouco encorajaram-me, a maior parte deles chamaram-me de maluco, que me tinha metido em problemas. Bom, mas uma coisa é certa. Os valores que eu defendo e que me foram oferecidos no berço é a palavra, e a palavra vale tudo e a gente tem que ir para frente com convicção. Tinha assumido a responsabilidade, eu não tinha volta a dar, eu tinha que seguir em frente. Peguei em mim, fui à beira, fui-me apresentar à Direção Comercial, a Direção Provincial da Indústria e Comércio, assinei a escritura, e daí levaram-me ao banco, na altura era uma espécie de banco centralizador, onde estavam lá todas as responsabilidades da empresa, deixadas pelos acionistas que abandonaram a empresa, e os números eram grandes, eram muitos milhões de meticais em avales, em letras, e eles me informaram que a partir daquele momento aquela dívida era minha. Portanto, era o tal passivo que eu não sabia o que era. O ativo, o passivo era isto, as responsabilidades dos trabalhadores e pronto, tudo aquilo que a empresa tinha. Os ativos eram obras incompletas, algum material disponível nos armazéns que eram considerados monos. Bom, a partir dali tive que aprender, porque eu não vinha de uma escola de negócios, não tinha experiência, mas tinha, obviamente, alguma força própria, espiritual, podemos dizer, da vivência, porque eu com muitos poucos anos, 13 ou 14 anos, já fazia para sobrevivência. Trabalhei em bares, bar Águia de Climane, para ajudar a minha economia e da família. E estas coisas todas contribuíram com alguma sensibilidade de números e de ação e de como lidar
com as pessoas, a comunicação. Comunicação é muito importante. A comunicação pode transmitir alguma seriedade e responsabilidade ao trem, como pode desmobilizar ao trem se for uma comunicação fraca ou uma comunicação não responsável, quer dizer. Bom, estas foram coisas que criaram condições para que a equipe que estava na Iluminante entendesse que estávamos naquele momento numa economia centralizada, e se pode dizer que estávamos no mesmo barco e que tínhamos que trabalhar arduamente e conjuntamente com foco. Como a mim, terramente, como o líder daquela empresa, aprender fazendo, porque eu não sabia dirigir uma empresa daquelas, mas foi esta forma que eu consegui reunir forças com toda a equipa, todos os trabalhadores, inventariando o que tínhamos, obras por fazer um plano para o arranque com o que tínhamos, por exemplo, os monos que tínhamos em termos de mercadorias nos armazéns, que eram considerados monos na beira. Naquele período, relembro que a distribuidora dos materiais era o Estado, e o Estado não sabia fazer a distribuição equitativamente. Eram capazes, por exemplo, de mandar o artigo tipo lâmpadas para uma província, fitas isoladoras para as outras, e era assim que faziam. Não tinham, digamos, uma forma mais profissional, com equidade de distribuição desses equipamentos e materiais. E eu aproveitei esta informação e me fui comunicando com a Zambésia, com a PUD, sabendo se, por exemplo, fitas isoladoras havia em Climane, não havia, lá não eram monos, e eu transferia isso para lá e realizava em cash que me ajudavam, obviamente, a honrar as obras que estavam paradas. Foi desta forma que eu devo dizer que, para mim, o grande boom no mundo de negócios, porque em 2 anos devo dizer que mudamos a situação da empresa, a empresa deixou de ser deficitária, pagou e honrou todos digamos, as responsabilidades que tinha, e pusemos em curso as vendas e as obras que a Iluminante tinha. Deixa-me dizer, por exemplo, na Beira, a Beira era uma cidade que tinha uma indústria de cabos elétricos, em Maputo não tinha, e era o centro da decisão das companhias estatais que na altura compravam, e alguns projetos materiais, mas que importavam tudo. Não tinham o inventário do que podia-se conseguir aqui no país. Esta foi uma oportunidade, uma visão que tive na altura, de fazer contactos porta a porta às instituições que faziam obras e que elas queriam este material. E é assim que, devo-lhe dizer este segredinho, que voltando à Beira, marquei uma audiência ao diretor da fábrica, que era a Celmoc, e, obviamente, como um rapaz e um menino, levei tempo a ser atendido, porque ninguém me ligava, né? Mas a minha persistência em querer falar com o senhor, até que um dia ele me atendeu e perguntou o que eu queria. E eu disse que queria saber se era possível fornecer alguns quilómetros de cabos, tinha as referências, os PCN, os PBC, os cabos de iluminação, cabos de corrente, e que queria alguns quilómetros. E ele perguntou quantos quilómetros? E eu perguntei-lhe ao contrário. Fiz a tática de criar alguma atenção para ele me respeitar. Perguntei-lhe quantos quilómetros ele conseguia me fornecer. Dei a volta à situação. E ele, surpreendentemente, quantos quilómetros? E mandou chamar o diretor da fábrica para ver a matéria-prima que tinha lá e o que é que podia fornecer. E ele deu-me, depois de uns dias, a quantidade dos cabos que podia fornecer e deu-me o preço, mas que eu tinha que pagar 50% para eles começarem a produzir. Eu pedi-lhe alguns dias, vim, coloquei às empresas que eu tinha batido a porta, eles também não acreditavam que eu ia fornecer, dei-lhes a margem e pedi-lhes também 50%. Naquela altura, as margens eram muito altas, porque a desvalorização da moeda era acentuada, como vê, chegava a centenas de % a desvalorização da moeda. Bom, esta foi uma fase em que a procura era maior que a oferta. São momentos diferentes
do mercado de hoje. Mas este, para mim, foi um grande momento de oportunidade, porque colocando aqui com margens muito largas, ao receber 50% de adiantamento, fez com que eu chegasse e honrasse a tempo o pagamento da produção de cabos, e a minha preocupação era entregar nos prazos em que eu me tinha comprometido. Fiz transportes via aérea, via marítima e consegui entregar tudo a tempo. E este foi a minha grande entrada e credibilidade dentro do mercado, dentro dos diretores das empresas, que consegui honrar a tempo e hora com os compromissos. O que devo dizer é o compromisso no mundo empresarial, a palavra, a honra, são valores muito, muito importantes. Portanto, é aquilo que eu me referi, vem daquilo que é a formação do berço, palavra, respeitar a palavra. A gente constrói o nome, e o nome é um asset importante na vida empresarial. Bom, eu alonguei, mas quis dar um pouco de detalhes para também poder incentivar aos jovens que não sejam, digamos, muito ansiosos em querer fazer as coisas daqui para aqui e não ter resultados, motiva-se. É preciso muita persistência, é preciso muita consistência naquilo que quer e muita honestidade, muita seriedade. Esta combinação, consistência, persistência e honestidade, podem fazer de si não só um bom empresário, mas como um homem profissional respeitado. Uau. Obrigado. Um dos pontos muito importantes quando olhamos para a Salim voltou para 70 colaboradores. E a empresa estava em crise. Muitas empresas estão em crise, têm colaboradores, por exemplo, dos negócios, não sabem como motivar, engajar esses colaboradores para juntos fazer carnaval. Como que o Salim conseguiu fazer com que os colaboradores colaborassem com a visão do Salim e abraçar a visão que marcou a empresa? Bom, eu penso que quando qualquer empresa ou entidade está numa situação difícil, se nós não conseguimos cativar com o trabalho em grupo, dificilmente você consegue fazer o turnaround. Porque não é só você. Você não pode ser o chefe, tem que ser um líder. E a diferença entre o líder e o chefe são duas coisas muito distintas. Um chefe, nos momentos de dificuldades, fica sozinho. Todos abandonam. Um líder é a pessoa que cativa a sua equipa e a sua equipa está sempre à sua volta. É um espírito de muita ajuda. E aqui o turnaround é muito importante, duas questões, ou dois items importantes, que é a confiança e a comunicação. A confiança cria-se ao longo deste processo de liderança, de interação, com esta comunicação que nós temos com as equipas, com as pessoas, valorizando as pessoas, valorizando as equipas. Quando há sucessos, o sucesso não é só do líder, o sucesso é da equipa. E aí, o reverso é quando há problemas, o problema não é só do líder, a equipa também se envolve. Então, encontram soluções. Portanto, tudo isso tem a ver com esta combinação entre confiança e comunicação. É, digamos, o ingrediente importante para conseguirmos criar a plataforma e o ambiente necessário para darmos o turnaround. O resto são os recursos que nós vamos adquirir e as ferramentas necessárias para conseguirmos atingir os objetivos de revirar a situação deficitária para a situação de sucesso. Interessante. E a Vodacom chegou a Moçambique mais ou menos nos finais de 2000 e, de alguma forma, como mencionou Salim no livro Vida e Visão Empresarial, teve alguma dificuldade em se instalar em Moçambique, naquilo que é ter mais clientes, angariar mais clientes, e até pensou em desistir. Foi convidado Salim para, de alguma forma, contribuir com a sua experiência como empresário nacional
e uma parte que, de alguma forma, mudou a minha visão pessoal. Eu acredito que vai mudar a visão de qualquer um que vai adquirir o livro, ou já leu o livro, ou vai ouvindo também do Salim. O Salim perguntou como é que eles estavam vendo o mercado e deixou duas questões para que eles pudessem fazer o estudo do mercado, que era querer procurar saber das cidades o que os clientes sentiam ou pensavam da MCM e o que pensavam da Vodacom. A virada do negócio requer novas práticas, obviamente. Naquela altura, a Vodacom tinha as suas práticas, mas entrou num novo mercado, num novo cenário. E como manter um time motivado e como fazer, de alguma forma, criar umas estratégias sustentáveis para uma nova realidade de turnaround. Bom, eu vejo que, de facto, estudou e viu, portanto, eu menciono isso, alguns, uma experiência, não sei se são em artigos ou no livro de André Matola. Este livro é do André Matola, eu sou o narrador. Bom, de facto, esta experiência da Vodacom foi uma experiência incrível, não muito diferente, mas em dimensões diferentes com aquilo que foi minha primeira experiência empresarial, que narrei há pouco tempo sobre a Iluminante. De facto, quando eu fui contactado pela administração da Vodacom Internacional, na altura que me lembro, eu era presidente da Confederação Empresarial da CPLP e passava-me, obviamente, muita informação sobre o ambiente de negócios, que eu, em representação do setor privado, trabalhava para contribuir à diminuição dos red tapes, de todo o ambiente que continuamos a trabalhar até hoje, porque não é estático, não é? Sempre o que é bom hoje pode não ser amanhã e vice-versa. Bem, eu lembro perfeitamente que isto deve ter sido nos anos 2007, por aí, em que a Vodacom, através da sua administração internacional, me contactou a pedir ajuda porque tinha uma lista de 14 problemas que não conseguia resolver. Bom, eu predispus-me a recebê-los e vi os problemas deles e tentar portanto, ver como é que podia ajudar a nível da CTA. E, obviamente, que verifiquei eram problemas corriqueiros que todas as empresas têm: falta de comunicação, a atitude incorreta no mercado marginal como o nosso, das próprios erros que as multinacionais incorrem, portanto, com padrões que não estão ajustados a mercados marginais. E pronto, e a empresa tinha esses problemas e já estava no mercado há 3 ou 4 anos e, segundo eles, se aquilo não se resolvesse brevemente, eles fechavam a porta e iam-se embora. Portanto, a Vodacom e saía do mercado. Bom, eu fiz os contactos necessários para lhes ajudar, para eles foram aos encontros, voltar. Bom, era o que me cabia abrir, digamos, os contactos aos setores que eles precisavam de resolver os problemas, puramente os red tapes. Bom, naquela altura, depois de algumas semanas, eles voltaram-me a contactar e convidaram para um jantar e nesse jantar abriram o jogo e disseram que estavam a precisar de um local partner com conhecimento do mercado, pudesse ajudar a liderar a empresa, ou então a empresa, portanto, se não conseguisse sair daquilo, eles tomavam a decisão de sair. Bom, a minha reação imediata foi: bom, eu não sou a pessoa ideal porque não conheço essa indústria. Portanto, eu venho da área de energia, de outras áreas industriais, já tinha algumas indústrias, como me referi, de cabos elétricos, de engenharia eletrotécnica, mas de telecomunicações pouco sabia. E eles insistiram. Bom, eu pedi a eles há algum tempo para estudar um pouco a indústria de telecomunicações. Bom, o pouco que eu pude investigar, estudar sobre a indústria de telecomunicações, para lhe transmitir, numa fase seguinte, num outro encontro que tive com eles, aprendi, pronto, não divagando muito, que 2 pilares importantes do setor de telecomunicações era a tecnologia e marketing. Esses 2 pilares são importantes e foi o que eu questionei no encontro em que tive com eles subsequente, que achava que a tecnologia não estava
a ser adequada, porque a liderança da nova tecnologia era feita pela MCL. A Vodacom vinha a reboque. Portanto, havia falta de investimento em tecnologia. Segundo, era, portanto, a questão do marketing, que eu notei que o marketing, na altura, era um marketing que não enraizava nos corações dos moçambicanos. Não era algo que os moçambicanos olhavam e sentiam, uau, isso é nosso. Não se apropriava. E foi assim que eu lhes disse, olha, vocês estão a falhar no marketing e acho que estão a tecnologia, portanto, sem entrar em grandes detalhes, e foi uma conversa mesmo, e no final desse encontro, desse jantar, e eles são um marketing, nós estamos a investir tanto no marketing, eu sei, vocês têm um marketing espetacular em termos de qualidade, de ferramentas que colocam, mas a vossa comunicação não é adequada para o nosso mercado. E eles, mas como? Eu olhei, lembro na altura, mostrar um outdoor que tinha imagem de uns artistas, mas eram artistas que não eram moçambicanos, eram uns artistas sul-africanos que a gente não conhecia. E eu disse, mas quem são estes? É um famoso, tal, mas a comunicação não está a ser correta. Bom, foi uma conversa neste sentido, em que depois fomos aprofundando e eu acabei aceitando a entrada para ajudar a Vodacom e, obviamente, com a equipa magnífica que a Vodacom tinha, precisava de alguma coordenação, alguma liderança e conseguimos fazer aqui um trabalho interessante. Ao fim de um ano e meio, penso que a Vodacom começou a ganhar, digamos, outra impedância no mercado, começou a ser vista pela comunidade moçambicana como mais uma valia à sociedade moçambicana, não só tecnologicamente, mas também como efeito da responsabilidade social, como uma empresa em que moçambicanos estão envolvidos na sua administração, em que moçambicanos estão a liderar tecnicamente. Hoje a Vodacom tem mais de 95% são moçambicanos em postos de trabalho muito importantes na área técnica, na área comercial, na área comercial, etc, etc, etc. Eu penso que conseguimos dar um turnaround. Hoje a Vodacom não precisa mais de pessoas, porque tem uma governança bastante interessante, em que todo o bloco, a empresa, ela em si, funciona naturalmente, mesmo que A ou B não estejam presentes. Não depende de pessoas. É uma equipe envolvida, coesa, motivada e que traz, obviamente, soluções interessantes no setor de tecnologia, de telecomunicações para a sociedade moçambicana. Foi para mim um grande orgulho contribuir para este turnaround, digamos assim, no setor de telecomunicações, que hoje é um setor que eu abraço com paixão, continuo a investir no setor de telecomunicações, não só na Vodacom, mas em outras empresas de telecomunicações à volta que prestam serviços no setor também. Obrigado. E qual é o papel do líder para o enraizamento dessas novas práticas dentro de uma empresa? O papel, se eu percebi bem a pergunta, o papel de um líder dentro... O enraizamento destas novas práticas. A Vodacom, estávamos a conversar acerca da Vodacom, quando fez a turnaround, o Salimo assumiu, foi convidado para assumir a liderança. E a Vodacom começou a caminhar rumo ao sucesso que é hoje, graças a isso, à liderança do Salimo. E, de alguma forma, tinha algumas práticas que os demais começaram a seguir e juntos conseguiram construir a empresa que é hoje. Bom, atenção, não foi só a liderança do Salimo. Devo dizer que a equipa executiva fez um trabalho corretíssimo. O que precisávamos era, numa equipa, estava a faltar de alguém com uma visão correta para completar aquilo que já era uma equipa super capacitada em todos os setores, tecnológicos, marketing, comercial. Faltava ali um puzzle. Penso que esse contributo que eu vim trazer, não sou eu, outros meus colegas da administração,
Hoje já temos outro PCA mais jovem, com boa capacidade, que também está a trazer a sua mais-valia à empresa. Eu olho nisto num conjunto, numa equipa, e não personalizado do Salim Abdullah. Se calhar, na altura, foi o momento correto e certo, e mérito deve ter sido também da administração da Vodacom Internacional, que foi à procura de alguém que podia trazer mais-valia. Podia ter sido Salim Abdullah, podia ter sido o XPTO, não sou o único em Moçambique que conheço, obviamente, a realidade do mercado como moçambicano, que cresceu neste ambiente marginal e consegue ir conduzindo, fugindo dos buracos e encontrando as paredes até conseguir o objetivo. Vem-se cá mais, e eu tive a sorte de estar no momento certo e na hora certa e conseguir trazer esta impedância para que esta grande empresa moçambicana tivesse sucesso e que continue a trazer sucesso e nos prestigie o setor de telecomunicações de Moçambique. E, graças a Deus, também a visão na altura do Estado em não deixar que o monopólio ficasse na mão de uma empresa e criasse, digamos, abertura, que hoje são 3 empresas que vão competindo entre elas, trazendo sempre a procura da melhor solução para o cliente. Obrigado. Hoje em dia, obviamente, tanto empreendedores, empresários e executivos sofrem de alguma forma por síndrome de negação. Síndrome de negação que acaba sendo autossabotagem dentro dos negócios, para esses empreendedores, esses empresários e executivos. E eles acabam não entendendo quais são as suas limitações, qual é o seu perfil. Outros são bons jogando na bancada, outros são bons jogando, obviamente, no campo, mas quando alguém cria uma empresa, quer jogar nos 2 lados e acaba, de alguma forma, limitando o gestor. Obviamente, ele tem as habilidades do empreendedor, aquela visão da águia e tudo mais, mas não tem as habilidades do gestor. Como é que o Salim conseguiu fazer esse desapego dos seus negócios e, de alguma forma, conseguir delegar a outras pessoas que, de alguma forma, jogavam melhor que Salim? Bom, a delegação é a atitude correta para criarmos uma equipa. Porque se nós somos centralizadores, dificilmente somos eu e mais ninguém. E aí tu não consegues criar uma equipa. Bom, eu digo que felizmente fui abençoado e não sinto o síndrome da negação, né? Pelo contrário, a minha história de empreendedor é muito baseada nesta aventura que me referi ao longo da nossa conversa, e eu, obviamente, acho que não podemos deixar de nos levar emocionalmente pelo espírito negativo e sermos derrotados. Quem tem esse espírito de negação dificilmente pode ser um empresário. O empresário é uma personagem que é, digamos, resiliente, mantém a sua consistência naquilo que quer, é um indivíduo com uma visão, digamos, a médio e longo prazo, separando aqui empresário de comerciantes. São coisas que a gente às vezes mete tudo no mesmo pote. Os comerciantes são personagens que no mundo económico pretendem comprar e vender e fazer o seu lucro imediato, são coisas diferentes. O empresário tem geralmente uma visão a médio e longo prazo, semeia hoje para colher depois da manhã ou daqui a muito tempo. Então, mas garante a sustentabilidade do seu projeto, não faz as coisas à toa, planeia, mas é persistente no seu objetivo. É o espírito de não negação, certamente, e eu não sabia que tinha esta capacidade, que tinha esse espírito. Como lhe disse no princípio, como qualquer jovem, tinha muitos sonhos, e hoje digo aos meus jovens, aos meus filhos e a todos aqueles jovens que me contactam, que não procurem correr atrás de muitos sonhos, procurem correr atrás de um grande sonho, este objetivo, e sejam persistentes com eles e consistentes para poderem segurar e ter uma sobrevivência. Podem correr depois atrás de outros pequenos sonhos quando forem sólidos economicamente,
terem a sua sustentabilidade. Enquanto não forem, procurem a sua sustentabilidade através de um grande sonho. Portanto, continua a ser hoje, mesmo nesta minha outra fase da vida, continuo a não aceitar este termo que Vossa Mercê mencionou. Segundo a sua experiência, obviamente, teve algumas dores, ainda sente algumas dores. Quais são as maiores dores do crescimento para o empresário? Bom, é um bocado complicado, mas vou dizer que penso que algumas das principais dores nesta fase da vida é a dúvida e a desconfiança, o oportunismo e a falta de capital para investir, muitas vezes nos seus projetos. E aqui requeremos algumas engenharias que são consolidadas com a experiência, com o networking, de conhecer e montar o puzzle. Mas isto são partes, são dores que um empresário tem. Por exemplo, a dúvida existe, muita incerteza nos negócios. Por mais estudos e pesquisas que possamos fazer, a dúvida vai sempre existir e elas, às vezes, geram um medo de avançar e nos faz recuar. Já o capital para investir, como referi, já sabemos que na nossa sociedade temos dificuldades em conceder financiamentos a nível das nossas instituições financeiras e os juros são bastante elevados. Estes são os grandes dilemas, as grandes partes que qualquer investidor tem, seja ele pequeno, médio ou grande. Porque quanto maior for, maiores são os ambiciosos projetos e não conseguimos soluções locais para financiar esses projetos, temos que ir ao mundo internacional. E aí o problema é outro. Levanta-se o problema do país. O país é credível, não é credível? Qual é o rate do país? E acabamos perdendo, digamos, oportunidades grandes de transformar as nossas riquezas em produtos vendáveis internacionalmente por falta de capacidade de financiamento. A terceira que me referi é a desconfiança. A desconfiança que quero me referir que os bancos ou as entidades de financiamento sempre estarão com um pé atrás. Ou mesmo os amigos, familiares que a gente tem, muitas vezes também mostram um pé atrás quando o empreendedor decide arriscar. Aqui quero-me referir que esta desconfiança é uma barreira, na medida em que pode gerar em nós um desconforto e nos impedir de crescermos. Em especial, isto aos pequenos, aos investidores jovens que estão a iniciar nesta epopeia, digamos assim posso dizer, nesta aventura de serem empreendedores. O nosso mercado é um mercado marginal, não serve apenas o by the book, aquilo que nós aprendemos nas escolas da economia e de gestão e de negócios. Nós temos que ser muito criativos e esta combinação entre criativo e ética na gestão e governação é muito complicado no mercado marginal. Por mais que a gente queira manter as regras de jogo em termos de ética, porque somos empresas que queremos crescer, queremos ser conhecidas local e internacionalmente, é uma dor terrível. Custa-nos a ver que as coisas não fluem normalmente quando a gente trabalha com legalidade. Há sempre um empecilho pequeno, grande, que tem que se contrapor. E esta dor é grande porque obriga-nos que a ética na gestão da governação de negócios não seja vertical para todos os níveis dos colaboradores. Há sempre um colaborador que, no fundo, encontra um trave porque tem que contornar A, B ou C para conseguir o que é fácil, o que deveria ser fácil num documento, uma informação. Bom, são estas as dores que eu devo dizer que às vezes criam e me têm perturbado. Mas continuamos a enverdar até que um dia
estas dores sejam minimizadas com, digamos, um país em que respeita a ética na gestão e na governação dos negócios a todos os níveis. Obrigado. E uma parte do livro, A Vida e Visão Empresarial, de Salim Abdul, menciona que não simplesmente o investimento financeiro é necessário. Menciona que também que o capital humano é muito mais crucial neste momento em que nós estamos. E muitas das vezes nós, empreendedores, empresários jovens ou executivos, acabamos negociando esse capital. Em jeito de fecho, já estamos já caminhando. Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode deixar no chat ou pode levantar a mão. A nossa equipe, de alguma forma, vai habilitar. Só ter 30 segundos para formular a sua questão para o Salim. E, de alguma forma, ele vai... Só completar o que eu disse. O capital, e disse muito bem, e reafirmo que o capital para o início do negócio não é só o capital financeiro. Há outro tipo. O capital conhecimento é um capital. Uhum. O capital networking é um capital. Portanto, todo tipo de capital junto podem fazer um negócio viável. Porque há pessoas que só têm dinheiro, mas não têm ideias de negócios, não têm planos de negócios, não têm conhecimento de negócios. Portanto, tudo isto é que faz parte do capital, e a combinação desses capitais é que podem fazer, obviamente, fluir um bom negócio. É como, por exemplo, podes começar um negócio em parceria com pessoas de diferentes áreas de conhecimento. Um economista pode se juntar a um jurista, e um jurista a um engenheiro, e esses três formam uma empresa de consultoria, ou formam uma empresa de engenharia, mas todos eles, com a combinação desses três fatores, podem criar um estudo viável que pode ser bancável. O grande problema de ser bancável é, às vezes, não ser viável o negócio que vai ser apresentado à banca. E a banca aqui, apesar de todas as críticas que a gente faz, a banca também, o negócio deles é vender dinheiro. Portanto, eles também têm que ter lucros. Portanto, agora, todos esses fatores têm que ser aproveitados com o conhecimento que hoje se está a gerar no país. Hoje temos muito mais jovens com conhecimento que estão a sair das universidades, mas que ficam à espera de um emprego, não é? E este emprego é que é o grande desafio a que me refiro. Não fiquem à espera de um emprego. Partam para uma aventura como eu um dia pude fazer e como muitos outros jovens da minha altura fizeram. Hoje é diferente. Mas a combinação, a associação do conhecimento que eu tenho, pode ser esse capital que falta da tal aventura para iniciarem negócios de vários tipos de serviços que este país precisa e que muitas vezes procuramos e não tem. Em jeito de fecho, como liderar em momentos críticos e de mudanças na empresa? Desculpa... Em jeito de fecho, de alguma forma, aqui temos executivos, empresários, que de alguma forma estão vivendo um verdadeiro caos neste momento, que é de sobrevivência para muitas empresas ao nível internacional. E como que um líder pode liderar nestes momentos críticos e de mudanças na empresa? Bom, eu penso que os aspectos principais que já nos referimos aqui nesta conversa, eu iria, resumindo, dizer que, para mim, em jeito de fecho, ressaltaria a comunicação humana e bidirecional, a liderança com base no exemplo próprio, a confiança mútua entre líder e equipa é muito importante, e também a meritocracia. Isto quer dizer dividir os méritos com todos, criando motivação na equipa, de que são parte da glória, são parte do sucesso. Isto é muito importante, porque principalmente nas entidades privadas que têm que sobreviver, se não tem um líder que participa, que junta essas equipas, é preciso que você seja muito rico para não depender desta equipa.
e ser muito rico, não depender da equipa, você não vai ter sucesso. Vai ser pobre que só tem dinheiro. Para fazer sucesso, você tem que pôr esta máquina toda a puxar para esse sucesso que tu pretendes liderar para atingir os objetivos. Portanto, todas essas componentes a que me refiro vão desembocar nestas prioridades, e devo dizer que capacitar e treinar a equipa para inovar e irem se adaptando para a mudança. E é preciso que tiremos condições para estarmos sempre nós no update, sendo formado no dia a dia, porque o mundo não é estático, o mercado não é estático. O que eu conheço hoje, amanhã pode já estar obsoleto, não é? Portanto, tudo isso, hoje, em que mais do que nunca, as empresas médias e grandes, a um certo nível, têm que estar muito informadas, têm que estar muito adaptadas a novas tecnologias e temos que estar todos nós em update constante para não ficarmos no desuso. Portanto, eu iria dizer que, em jeito de fecho, são essas recomendações, e hoje vejo com menos dificuldades do que 20 ou 30 anos atrás. Hoje, uma grande parte da nossa juventude, ainda não em maioria, obviamente, mas uma grande parte tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento tecnológico, tem muito conhecimento académico, precisa de desembocar de si esta aventura, traduzir este conhecimento que tem, juntarem as forças e irem para o entrave, oferecerem o nicho de mercado que este nosso vasto Moçambique tem, oportunidades, mas não tem quem queira pôr a mão na massa. E esta é que é a questão principal. Pôr a mão na massa, trabalharmos. Eu uma vez referi-me, atenção, o mundo das boladas foi para uma época, terminou. Agora, o mundo do conhecimento, de fazer as coisas acontecer, esta nova geração precisa, oxalá que tenha acabado, porque alguns vão continuar a fazer, obviamente, porque é modos de viver, mas quem quer de facto aproveitar as oportunidades, ou põe a mão na massa e cria ele próprio o início desse empreendedorismo que pretende, ou então, pronto, pode continuar no seu repasto e ser apenas um servidor, ou então andar aí dia a dia, acordou à procura do emprego. Muito obrigado. Temos aqui algumas questões dos nossos participantes. Vamos selecionar algumas, porque algumas já foram respondidas. E quem quiser, de alguma forma, deixar uma questão, também pode levantar a mão. A nossa equipa vai habilitar. Só tem 30 segundos apenas para deixar a sua questão. Eu não estou a ver as pessoas. Temos aqui a questão do... Eu não estou a ver no ecrã as perguntas, por isso é que não estou a responder. Tá, tudo bem. Temos aqui a primeira questão. A certificação das PMEs em qualidade, o Salim acha que desafios a certificação impõe às empresas e vale a pena? A certificação é importante para começarmos a dar, digamos, alguma, como diria, alguma responsabilidade e garantia do produto que nós vendemos, seja os serviços ou produto. Porque tempos houve em economias centralizadas em que nós passamos, o que interessava era ter, se ela era bom ou mau, não interessava. Mas hoje, quem não tiver a garantia de certificação do serviço ou do produto, dificilmente vai conseguir fornecer a entidades projetos internacionais, e mesmo o próprio consumidor comum começa a ser mais exigente. Não tem o selo de certificação, não consome. Portanto, é imprescindível que quem queira estar no mercado ativo faça o trabalho para certificar os seus produtos e os seus serviços. Muito obrigado. Eugênio, se quiser comprar o livro, mande uma mensagem para o número da High Master Academy, vai encaminhar seus dados para a equipa da Intelec para lhe fornecer os livros. Ouso dizer, eu acredito que
estamos ao vivo. O Salim vai beneficiar 5% porque quer adquirir o livro e nós esperamos o segundo livro. São bem-vindos. Vão falar com aquele que organiza e trabalha comigo e que é, digamos, um dos responsáveis do meu conforto, do meu sucesso, assim posso dizer, que é o Obadias Machacha, o meu assistente, que é um académico também. Ele vai receber os primeiros 10 contactos que ele fizer, ele vai oferecer, de certeza. Ele tem um coração de ouro. Então, mande uma mensagem para o 84. Eu vou aproveitar aqui, colocar o 8444-1100. A nossa equipe vai lhe encaminhar para o Obadias a lhe ajudar. Vamos dar 30 segundos para o Fernando. Fernando, por favor. Sandra Lourenço, vamos dar 30 segundos para a Sandra Lourenço deixar a sua questão. Sandra Lourenço. Olá, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Olá, Sandra. Boa tarde. Eu queria dizer apenas que agradeço a partilha sincera, muito genuína, e acho que todos os que estamos aqui fomos beneficiados com a história que o Salim teve a oportunidade de partilhar connosco e com alguns truques até que nos passou, e eu sou grata por isso. Obrigada, boa tarde. Obrigado, bem-aja, Sandra. Sandra, a Vânia, seja bem-vinda. Deixe seus 30 segundos. Olá, Vânia. Boa noite. Olá, meu nome é Vânia. Boa noite, Vânia. Eu gostava de ter do Salim Abdullah a seguinte sugestão. Qual é o conselho que deixa para os pequenos empreendedores em tempos de Covid? Muito obrigada. Obrigada, Vânia. É uma pergunta muito sensível, não há um padrão, mas o que eu recomendo neste momento para as pequenas empresas, em especial, mas não todas, cortem o máximo possível neste momento os custos indispensáveis, porque nós não sabemos quanto tempo ela vai durar. Este é o momento em que as pequenas empresas requerem que o próprio proprietário, para a sua sobrevivência, porque a economia de sobrevivência e a economia familiar, seja ele a maximizar o seu tempo de custos para si próprio, porque você também tem custos e, portanto, cortar. Infelizmente, isto requer, muitas vezes, o sacrifício daquilo que era a zona de conforto que nós tínhamos no momento normal. Portanto, não só cortar os custos nesse sentido, como também não guardar grandes estoques, que é perigoso em termos daquilo que será. E deve inovar porque hoje, é mais do que nunca, as pessoas que estão em casa querem adquirir produtos à porta da sua casa, mas não querem se expor. Tudo isso tem que ser um clique entre cortar e inovar, ser mais objetivo naquilo que é o seu, digamos, o seu produto de venda, seja ele serviço ou produtos. Infelizmente é uma catástrofe, é uma situação anormal em todo o mundo. Os mais criativos estão a conseguir sobreviver, os menos criativos estão a ter mais dificuldades. Bernardo, seja bem-vindo, 30 segundos. Boa noite, Dr. Salimo, e gostaria de fazer a seguinte questão. E o que o Dr. Salimo faria nos tempos de hoje se tivesse 20 anos? Obrigado pela oportunidade. Ouvi com muitas dificuldades, Bernardo. Percebi qualquer coisa com 20 anos. O que o Dr. Salim faria se tivesse hoje 20 anos?
para já ia fazer algumas festas que não fiz na altura. Naquela altura não tínhamos festas assim tão disponíveis. Hoje vejo festas bonitas, os jovens divertem-se, mas com responsabilidade. É dividir, continuava a fazer as minhas, digamos, aproveitamentos sociais, mas sem perder a responsabilidade de construir o meu presente e o meu futuro. Portanto, eu penso que esta experiência continuava e continua a ser válida para mim, e eu continuo a incutir isso nos meus filhos e considero todos os jovens meus filhos que saibam que a diversão é momentânea e, portanto, é preciso o equilíbrio entre saber divertir, descansar e trabalhar, é que faz o homem em sucesso. Quem só trabalha também fica doente. É preciso saber descansar, mas é preciso trabalhar mais e descansar menos. Mas é preciso equilibrar isso. Portanto, se tivesse 20 anos, continuava a praticar o desporto, continuava a ir às minhas festas sociais, amizade, e continuar a desfrutar muito o tempo da família, dos irmãos, dos pais, dos amigos, mas não perdendo o meu foco de começar a construir muito cedo a minha independência económica e social. Anusa, seja bem-vinda. Tem 30 segundos. Sim, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Anusa. Boa noite. Boa noite, Anusa. Sim, estou a ouvir. Agora obrigado não. pela oportunidade. Anusa, agradecemos que de alguma forma pudesse deixar no chat a sua questão. DMI Moçambique, seja bem-vindo. Sim, consegue? DMI Moçambique, seja bem-vindo. Você tem 30 segundos. DMI, não conseguiu colocar o assunto DMI, deve estar em off. Certo. Mais uma vez, muito obrigado, Salim, pela sua disponibilidade, pela sua abertura, pela essa conversa informal, por esses conceitos empresariais. E nós contamos, obviamente, consigo. Esperamos também o próximo livro. E... Estou em negociações com o André Matola. Muito obrigado. É sempre uma honra receber o Salim na High Mastery Academy, nos nossos programas, e sempre o aprendizado acrescida sempre que nós recebemos. Aprendemos mais e esperamos aprender mais através do LinkedIn. Quem de alguma forma não segue Salim Abdul, pode seguir no LinkedIn. Todos os dias ele de alguma forma tem contribuído com conteúdo de alta qualidade para os empresários, para os executivos, e não só através das suas mídias sociais. E de alguma forma eu aconselho a adquirir o livro Vida e Visão Empresarial de Salim Abdul, do Mutola, que de alguma forma tem contribuído bastante para os empresários. Eu leio 2 vezes o livro por ano e que de alguma forma tem um impacto. Cada palavra, noutra época, tem outro significado e de alguma forma tem uma solução nesse momento. E principalmente o conselho que deu a Vodacom foi um dos conselhos que de alguma forma eu pude usar nos meus próprios negócios, que valeu a pena. Então, por favor, adquira o livro. Salim, mais uma vez, votos de uma noite descansada, sucessos. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Lamento que não tenhamos a oportunidade de conversar com todos os que puderam ou quiseram estar a interagir, mas continuei com muito gosto a compartilhar a experiência, as sugestões no Facebook da minha página Salim Abdullah
e no LinkedIn, que podem seguir e podem interagir. Eu tenho um apoio de uma equipa com quem eu dou os conteúdos e trabalho, mas certamente que deixo ficar aí o contacto de uma pessoa importante aqui no meu status, que é o Obadias, que ele também vai criar condições. Muitas vezes há dias que tenho pessoas que querem conversar, quando posso, na minha agenda permite, marco algum tempo e conversamos com as pessoas. Bom, estamos aqui para ajudar-nos mutuamente e nessas conversas às vezes beneficio de muitas ideias que vêm de jovens que têm hoje outra dinâmica, mas que depois não têm experiência, não têm recursos que eu posso ir buscar e às vezes surgem coisas interessantes. E outras é apenas conselhos, né? Eu tenho todo o gosto de aconselhar. Quando vejo que uma jovem ou um jovem que eu possa transmitir alguma experiência para eles minimizar um erro no seu percurso social e económico, para mim é uma grande dádiva, é um grande ganho. Hoje, como se diz, depois dos 50, o ganho já não é só financeiro. O ganho é um ganho espiritual, social, quando a gente vê o sucesso do próximo e sabes que podes evitar ou aconselhar para que ele evite os erros que tu cometeste e possa ter o sucesso. O mundo e Moçambique será melhor se tivermos quanto mais pessoas estáveis e bem na vida. Bem-ajam. Muito obrigado. E como nós dissemos no início, o sucesso é treinável e todo empresário de sucesso deixa rastros. E eis aqui o exemplo do Salim Abdul, que de alguma forma nos beneficia para a sua experiência, para as suas dores e que nós aprendemos a não cometer os mesmos erros que ele cometeu no passado. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos os empresários executivos que participaram nesta sessão. Muito obrigado.